A palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos. Hoje nós vamos ler dois textos. Vamos ler Marcos e também Lucas, mas primeiramente Marcos capítulo 15. Lembrando que a partir desse momento a exposição bíblica também estará nas nossas redes sociais, no Instagram da nossa igreja e consequentemente lá no YouTube. Agradecemos aqueles que estão nos assistindo ou aqueles que vão nos assistir posteriormente. O nosso desejo é que a palavra do Senhor possa encontrar guarida no coração de todos vocês também. Evangelho de Marcos, capítulo 15, a partir do verso 16. Diz assim o texto sagrado: Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então, conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificar. Agora vá para Lucas, capítulo de número 23. Lucas 23. A partir do versículo de número 27, nós vamos ler até o 32. O texto diz assim: Seguiam numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Até aqui. Meus irmãos, eu quero começar a minha exposição no dia de hoje falando sobre algumas festas. E eu preciso falar não poderia ser diferente, de algumas festas no nosso país, no Brasil. E o tema da mensagem será uma festa com consequências eternas. E é por isso que eu quero falar sobre festas. Por exemplo, as romarias, as festas idólatras que nós conhecemos muito bem. Pessoas que andam, caminham de um estado para outro. Diga-se de passagem que eu já vivi isso, irmãos, há muito tempo atrás. Quem me conhece aqui sabe do meu passado sombrio. Imagine você, 33 dias caminhando de uma determinada cidade no Espírito Santo a outra cidade em São Paulo. Não sei nem onde ela fica, se sou ruim de localização. Vou chutar aqui: Espírito Santo, São Paulo, mais precisamente na cidade de Aparecida do Norte. 33 dias caminhando, gastando sapato e chinelo para adorar uma imagem de escultura. E que festa! As pessoas passavam por aquela passeata no caminho e buzinavam, gritavam. Quando chegavam em algum lugar que já estava certo, era o local que nós acamparíamos, era uma festa. E hoje eu fico imaginando como que a gente pode ser tão inércio, tão ignorante. Você caminhou o dia inteiro naquele contexto de oração e chega à noite, sanfona, forró,
ouro que come. É muito interessante. Mas tem uma outra festa também, irmãos, no nosso país. Aliás, são várias. Mas eu quero destacar aqui também a festa do Carnaval. E olha que coisa interessante a história do Carnaval. Por que surgiu? Como é que começou a história das máscaras? Lá atrás, há muito tempo, as máscaras eram usadas para esconder a pessoa, a face da pessoa. É que quem estava ali fazendo o entretenimento no palácio não poderia ser reconhecido. Então o objetivo da máscara era esconder a face do artista. Mas hoje, nos nossos dias, a máscara tem uma finalidade completamente diferente. Em primeiro lugar, é embelezar a pessoa que a coloca. Vocês já devem ter percebido aí na mídia algumas fantasias, pessoas mascaradas, mas que não cobrem o corpo, não cobrem nem sequer o rosto, porque não tem mais vergonha de aparecer. Na verdade, as máscaras hoje servem para nada mais, nada menos do que mascarar o pecado da humanidade. E aí, dentro desse contexto de festa e de máscara, eu trouxe algumas imagens aqui que eu quero mostrar para você. E eu quero direcionar a sua atenção aqui, nessas imagens. Vão ser pouquíssimas. Mas olha só. Você vê aqui algumas máscaras, você não sabe quem é a pessoa, mas vê outras pessoas mascaradas fazendo questão de mostrar o rosto e mostrar também o corpo, a sua nudez, para que a beleza do seu corpo seja exposta. Numa festa de carnaval. A próxima foto também vem algo interessante. Isso aqui é uma festa. Mas quando eu olho para a Escritura, eu não vejo nenhuma narrativa nesse sentido. Olha só a percepção minha nessa foto. Onde o demo, né, eu vou usar esse termo aqui, ele está segurando o seu bastão. Mas olha o posicionamento. Você percebeu isso nessa foto? Há alguns gestos que os nossos filhos, meus irmãos, o pastor já começou a bater. Os nossos filhos aprendem na escola e que muitas vezes nós achamos bonito. Onde que na narrativa bíblica você vê isso e vê Jesus caído e a figura do diabo, ou o próprio diabo ali espetando o Senhor Jesus. Nem máscara estão usando. Não querem esconder a face de quem o faz. Olha essa próxima foto. Eu disse que as máscaras hoje têm o objetivo apenas de mascarar o pecado. Mas você acha que isso aqui é muito? Coloca a próxima foto, por favor. Se eu não estiver totalmente equivocado, um transexual, numa cruz, com pregos passados ali entre os dedos, prefigurando Cristo. E alguns dizendo que Jesus Cristo é gay. Jesus é homossexual. Mas nessa mesma foto, e mais uma vez sem máscara, mas nessa mesma foto tem alguns dizeres. Pior do que está, ainda vai ficar. Pode esperar. Esse é o Brasil dos nossos filhos e dos nossos netos. Obrigado. Quantas e quantas pessoas, irmãos, aplaudem uma festa de carnaval? Quantas e quantas pessoas gastam rios de dinheiro para estar? Por exemplo, a Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.
ou em São Paulo, que são os dois lugares mais famosos onde se celebra o carnaval, onde se pratica o carnaval. O que é mais interessante aqui, eu já gostaria de começar a pensar com você sobre festas e as consequências dessas festas. O mais interessante é que o que defende esse tipo de coisa está impregnado já no coração de muitas crianças, de muitos adolescentes e de muitos jovens, e que há mais ou menos aí começou há cerca de 20 anos atrás, quando o governo comunista, já por baixo dos panos, nas escolas, mudando o comportamento, a mente e o coração dos alunos. Você acha que eu estou falando muita coisa? Olha para o seu lado, veja quantos jovens estão sentados aí. Procura. Onde foi feito a cabeça desses jovens? Nas escolas. Com uma doutrina satânica, comunista, marxista, que odeiam a Deus, que odeiam Jesus, e que detestam o cristianismo e que perseguem o cristianismo. Olha para as nossas igrejas, irmãos, não refiro-me apenas a essa igreja, onde estão os jovens de hoje. Quantos e quantos pais choram hoje a ausência dos filhos na igreja, mas não prestaram atenção antes no seu papel e na sua responsabilidade de ensinar os filhos o caminho do Senhor. Deixaram que o mundo ensinasse. Muito bem, irmãos. Os textos bíblicos, os dois textos que nós lemos, acabam aqui também relatando uma festa. Uma festa sem máscaras. Porém, muitas fantasias nós conseguimos visualizar aqui nesse momento no Calvário. Várias fantasias. Podemos, por exemplo, ver a fantasia do medo. Pessoas com medo tremendo dos soldados romanos, com medo de serem presas. Quando olhavam então para Jesus levando aquelas chibatadas, aquelas chicotadas no lombo, que pedaços de carne saíam voando, tremia de medo. Nós vemos também algumas pessoas utilizando ali naquela festa a fantasia do desespero. Ai, agora acabou. Não tem mais jeito. Se esse Jesus, o qual nós cremos, está aqui, passando por isso, e certamente sendo crucificado, morrerá, o que vai ser de nós? Mas também, irmãos, nós vemos ali naquela multidão a fantasia da covardia. Aqueles que disseram: não te deixarei, não te abandonarei. Quando ouviram o som do chicote, do bambu estralando, quem já levou uma bambuzada aí sabe que barulho engraçado que é. Se o bambu estiver seco, então você riu, porque já sabe o que é, né? É uma lapada no lombo que é lasca de bambu voando para todo lado, e aquele barulho que incomoda, e toda vez que você lembra, ai, bambu abençoado. E quando as pessoas ouviram, saíram correndo. Desespero tomou conta. Mas também ali algumas fantasias de pessoas muito piedosas. Coitadinho, ele não merecia. Talvez algumas pessoas olhavam e choravam. Sabe eu não sei o termo que eu vou usar aqui, planteador de plantão. Aquele que em todo velório está chorando. Não pode ver um velório, passa na porta, vê as pessoas chorando, vão chorar também. Pessoa super piedosa, não sabe quem é, não conheceu, nunca levou o evangelho, nunca falou bem, nunca falou mal, mas está chorando. Todos sempre não devem chorar, irmãos, nós somos emocionais, nós temos sentimento. Mas tem pessoas que parecem um holofote em velório.
Nossa, mas como fulano gostava de fulano, olha o tanto que ele chorou, se derramou em prantos. E aqui, irmãos, o que nós vemos, nesse momento, a narrativa da crucificação, ou o momento no qual Jesus foi preso, nós vemos algumas coisas muito interessantes. Ou seja, aquilo que o Senhor, por meio dos profetas, havia escrito desde o início, e passando por toda a história bíblica, passa a acontecer diante dos olhos de todos. E aí eu me lembro do Senhor Jesus falando àqueles escribas e fariseus: vocês examinam as Escrituras porque tem uma razão, não tem? Porque vocês julgam que nelas vocês têm a vida eterna, não é isso? Oh, é isso mesmo. Mas são elas mesmas que testificam de mim. E mesmo assim, cegos, surdos e mudos, conduzindo o Senhor da glória para o matador. Nessa festa, irmãos, com uma consequência eterna, a primeira coisa que eu vejo é uma numerosa multidão que acompanha o desfile. Hoje a gente não vê isso mais, mas no meu tempo, não é tanto tempo, já vou arguir o irmão aqui, não pensar que é muito tempo. Foi logo ali. Cantava-se o hino do exército nas escolas, cantava-se o hino da bandeira, cantava-se o hino nacional, as crianças todas enfileiradas, uma atrás da outra, ou aqui, o professor lá na frente, o menininho, o professor olhava, travava tudo, nem respirava direito. Eu não vou fazer isso para não constranger vocês, nem tampouco para me envergonhar. Mas será que dentre nós, alguns dos nossos adolescentes ou jovens saberiam cantar sem errar o hino nacional brasileiro? Ai, quem não cantasse o hino da nossa pátria, pátria amada Brasil. E hoje ainda tem gente que discute comigo. Você pode discutir o tempo que você quiser, eu não me importo com isso. Você discutir comigo e eu discutir com você não vai fazer nenhuma diferença para a nossa amizade. Eu continuo te amando e te respeitando do mesmo jeito. Mas tem gente que ainda tem a audácia de discutir que o marxismo não tirou isso de dentro das escolas. O patriotismo da nossa nação. Não se vê isso mais. Não se vê mais respeito pelos mais velhos. Não se vê respeito pelos pais. Não se vê respeito pelos adolescentes, pelas crianças. Não tem mais. Pastor, mas até com as crianças. Olha, meus irmãos, não fui eu que entrei naquela escola lá com uma machadinha e saí decepando a cabeça de criança, não. Não tem mais respeito pela vida humana. Mas olha só, nessa multidão que acompanhavam essa festa maravilhosa, comparando ali com a escola na época do desfile, não comparando, mas só para trazer a sua lembrança, o 7 de setembro nas escolas, eu comecei falando, acabei atropelando, né? Mas o 7 de setembro nas escolas, quem viveu isso, que coisa linda, irmãos. Eu passei por isso, irmãos. Um shortinho azul, me lembro até hoje. Um que chute no pé, uma meia branca, uma camiseta branca com o nome da escola e ali, ó. Conforme lá o vulgo, e ali um atrás do outro, e parecia um negócio que foi ensaiado o ano inteiro, porque as perninhas levantavam e abaixavam. Tudo no mesmo ritmo. Me fala quando é que você vê isso hoje? Onde você vê isso? Pastor, eu vejo. Quando tem a apresentação do exército. Também vejo. Mas e na escola que seu filho estuda? Então, olha só. Então, lá nessa multidão, o que eu vejo é uma multidão de ímpios. E o que esses ímpios faziam?
digamos que nesse cortejo, quando passava ali alguém amarrado ou carregando um madeiro, e os ímpios ali, podia falar, eu estou falando de ímpio, mas vamos falar dos fiéis, daqueles que estavam lá no templo. Solta Barrabás! Era assassino, ladrão, roubador. Aí Pilatos fala, gente, mas eu não vi nada desse homem para condená-lo. Crucificam. Não, mas para eu crucificar eu tenho que soltar o quê? Barrabás. Solta Barrabás. Mas e esse Jesus? Eles insistem ainda mais alto, crucificam. Que multidão! Eu fico imaginando a cena. Chega até estranhar, que loucura! É um ser humano. Então vamos pela lógica. É um ser humano. Vocês estão pedindo para crucificar um ser humano. Uau! Mais ainda, no meio daquela multidão tinha gente que o conhecia, irmãos. Certamente pessoas que foram curadas, certamente pessoas que foram saradas, pessoas que não enxergavam e voltaram a ver, pessoas que não andavam, voltaram a andar, pessoas endemoniadas e que agora não têm mais demônio. Pessoas que foram alimentadas com pão e peixe. Jerusalém era uma cidade central, todos sabiam onde ficava e tudo que acontecia espalhava-se, todo mundo sabia e corria para ver. É igual algumas cenas que acontecem na nossa rua ou na nossa vizinhança. O pessoal quase cai da janela para ver o que está acontecendo. É os famosos Zé Porvinho, que quer saber de tudo para sair contando e espalhando no Instagram. As pessoas estão perdendo tanta noção. Se tiver alguém morrendo, precisando de socorro, eles filmam a morte para depois postar nas redes sociais, mas não são capazes de ajudar. E aqui conhecidos. Mas esse não é o Jesus, rei dos judeus, não. Crucificam, nós queremos Barrabás, solta Barrabás. Ele é tão bonzinho. Eles só roubam as galinhas, matam o pessoal ali, mas o que isso tem a ver? E esse Jesus aí? Crucificam. Aí no meio daquela multidão ainda haviam pessoas que disseram que não o abandonariam. Eu já disse isso aqui. Não, Senhor, eu não te nego. Pedro. Não, Senhor, eu vou te negar não. 1, 2, 3 vezes. Quando ele caiu em si, pessoas com medo dos soldados. Talvez, somente talvez, esse jargão é incrível. Com medo nem tanto dos soldados, mas dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes. Porque se fizeram isso com Jesus, o que vão fazer conosco? Olha, eles estão crucificando Jesus, o Filho de Deus, o que vão fazer com nós aqui? Mas também ali haviam pessoas alegres, que zombavam. Não é esse aí o Filho de Deus? Aí cadê? Disse, pregou que ele e o Pai eram um. Olha aí, olha a situação. E zombando, e rindo. Pessoas que choravam. Talvez algum planteador de plantão, ou talvez choro sincero de não poder fazer nada, de não ter força para fazer nada. Mas uma grande multidão acompanhava essa cena. Uma segunda coisa, irmãos, que eu vejo nesse texto
é que uma numerosa multidão sofreria as consequências desse dia. O alerta já havia sido dado. Eu quero que você volte aí algumas páginas da sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. (19, 41). Olha o que Jesus vai dizer. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e, por todos os lados, te apertarão o cerco e te arrastarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Irmãos, olha o texto que nós lemos lá de Lucas, capítulo de número 23, a partir do verso de número 27. Verso 28. Quando as mulheres choravam, olha o que Jesus disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram. Jesus alertara antes, disse aqui. E nós, irmãos, por conhecer a história, sabemos que no ano 70 da era cristã, Jerusalém por 143 dias foi cercada por Roma e foi destruída. Além de milhares de pessoas serem levadas cativas, mais de 600 mil judeus foram mortos com a destruição de Jerusalém. Houve uma época, inclusive, em que os romanos cortaram, inclusive, os suprimentos de alimentos dos judeus para obrigá-los a se renderem. Algo terrível que aconteceu naquela cidade tempos depois, logo após esse acontecido. Mas a pergunta é: por que tudo isso aconteceu? Porque o povo, olha que resposta direta e que avassaladora. Porque o povo não se deu conta de que Deus os havia visitado. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. João 1, 11 diz assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ou seja, Deus, o nome de Jesus, quando Maria, quando o anjo apareceu a Maria, e seu nome será, Isaías já dizia, maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade, Emanuel, Deus conosco. Deus visita o seu povo e o seu povo não o reconhece. E olha que interessante. Nos anos que Jesus passou aqui na terra, a nação de Israel era uma árvore verde. Um tempo de bênçãos e de oportunidades. Só que não um tempo de frutificação. Israel era uma árvore verde. Um tempo de bênçãos, um tempo de oportunidade. Sem frutos.
Israel não frutificou, não gerou frutos dignos de arrependimento. Deus conosco, Deus encarnado, habitando entre nós. E o povo desprezando, rejeitando, escolhendo Barrabás, matando o Senhor Jesus. Agora, porém, rejeitando o Salvador e comemorando, ou seja, festejando esse martírio, a nação se tornou o que, irmãos? De árvore verde, agora ela se torna uma árvore seca. E para que serve uma árvore seca? Para ser queimada, para ser lançada no fogo. Ao condenar o Salvador, o povo condenou a si mesmos. Então a fala objetiva de Jesus passa a ser então: se os soldados romanos estão condenando um inocente, se estão me condenando, se estão me crucificando, o que farão com vocês que são pecadores? Se estão matando o inocente, Pilatos declarou: olha, eu não achei nada desse homem que o condenasse, mas ele está sendo condenado, o justo pelo injusto. E se estão matando um inocente, então a fala de Jesus passa a ser então a esse povo: o que farão a vocês que são pecadores? Irmãos, eu já quero partir aqui para a aplicação. E eu já quero dizer para você que a reflexão do dia de hoje foi um tanto que diferente. Um sermão diferente. Os mais estudiosos, ou os entendidos do assunto, pode ser que digam que estruturalmente a mensagem está longe, muito longe de um sermão. Não tem nada a ver com o sermão. Que seja. Porém, eu quero pensar algumas questões dentro do que foi dito aqui, nessa noite, nesse momento. Nós falamos sobre uma festa. Eu sugeri aqui uma festa com consequências eternas. Eu creio que você é expert nisso. Porque quando eu refiro-me a consequências eternas, eu tenho dois lados. O texto que nós lemos anteriormente, lá de Deuteronômio, capítulo 30, mostra claramente os dois lados. Escolhe a vida para que vivas, tu e a tua descendência, obedecendo os meus estatutos, andando nos meus caminhos. Ou então, se não quiseres, o resultado é a morte. Ok. Então, como mostrado aqui, Jesus nasceu, cresceu, viveu, morreu, ressuscitou, e antes de subir ao céu, apareceu a algumas mulheres, aos seus discípulos, aos apóstolos. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 15 que ele apareceu depois de também a Paulo, como que um nascido fora do tempo. A Bíblia diz que ele apareceu para mais de 500 irmãos. Então eu quero já de bate-pronto afirmar aqui para você que de fato ele morreu, ele foi crucificado, ele foi trocado, o inocente, o justo, pelo condenado, pelo injusto. O justo para que eu e você pudéssemos hoje ter vida. Mas ele não ficou na morte. Ele ressuscitou. E enquanto ele ali esteve, eu preciso te dizer que foi um tempo de oportunidade.
Eu preciso te dizer que foi Deus andando com o seu povo, Emanuel, lado a lado, caminhando com os seus. O único e verdadeiro Deus, com suas ovelhas, guiando as suas ovelhas e encorajando as suas ovelhas a ir às pastagens, por mais perigoso que parecesse. Mas ele estava ali, lado a lado com cada uma delas. Mas também, como mostrado aqui, ele não está mais presencialmente, materialmente entre nós. Presencialmente, materialmente, ele não está mais entre nós. Presencialmente, espiritualmente, sim. Materialmente, não. Poderíamos então dizer que a oportunidade passou? De modo algum. E a resposta aqui é muito simples. Por quê? A Bíblia diz que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Esse foi o texto que nós lemos lá em João 1, verso 11. Mas a Bíblia não se encerrou ali. O verso 12 vai dizer assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, também não parou ali não, presta atenção aqui, ó. Você está pensando que é todo mundo? Não é também não. A saber, aos que creem no seu nome. É Barrabás? Não. É Jesus. Ah, é o pastor Estrelinha? Não. É Jesus. É o pastor Gordinho? Não. É Jesus. É o pastor Magrinho? Não. É Jesus. É o pastor Bonitinho? Não. É Jesus. É a igreja tal? Não. É Jesus. O nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Amém. A oportunidade passou? Não, de jeito nenhum. E se nós estamos aqui é exatamente porque a oportunidade não passou. É por isso que nós estamos aqui, meus irmãos. Aquele dia foi memorável. Por que aquele dia foi memorável? Porque o Senhor Jesus selou a derrota da morte. Tragada, vencida foi a morte pela vitória da cruz. Onde está a morte, a tua vitória, o teu aguilhão? Aqueles que antes zombavam, irmãos, isso aqui é muito interessante. Eu preciso trazer à sua memória as imagens que nós vimos aqui. Eu preciso trazer à sua memória pessoas que zombam, escarneiam, pessoas que apedrejam, pessoas que nos crucificam sem nos conhecer, pessoas que criam leis contra nós, sendo que a única coisa que nós queremos é anunciar o nome do Senhor da glória, o Senhor Jesus. E nós somos perseguidos. Mas eu preciso dizer para você que aqueles que zombaram hoje choram. E aqueles que zombam aqui chorarão ali. E é um futuro muito próximo. É muito próximo. De fato, Jesus sofreu. Ele carregou sobre si o meu pecado, o meu castigo.
Ele foi traspassado pela minha iniquidade, pelo meu pecado. Ele foi moído pelas minhas transgressões, traspassado, moído pelas suas transgressões. O castigo que pesava sobre cada um dos céus, ou seja, o seu povo, estavam sobre ele. E hoje nós nos alegramos com a certeza da vida eterna. Com a certeza de que quando o Senhor Jesus voltar, o nosso lugar, a nossa morada está segura. Porque a Bíblia diz que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pergunta do nosso irmão Fernando, isso faz sentido para você? Que agora é a minha, né? O Fernando foi ontem, hoje é a minha pergunta. Isso faz sentido para você? Irmãos, e aquele que selou, mesmo que selou o fim deles, selou o nosso fim. Ou seja, o nosso destino é a glória eterna. E a Bíblia então vai dizer, então é diferente de lá, é diferente não, irmãos, mas é a mesma coisa. Porque a Bíblia vai dizer assim, presta atenção no que eu vou te dizer aqui. Eu vou repetir as palavras do Senhor. Se, esse se aqui, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração crees que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Que coisa maravilhosa! Tem gente que diz que Jesus é um Deus pequenininho, menor, ele foi criado primeiro, então ele tem a primazia. Irmão, só Deus pode salvar, e por isso que a Bíblia diz que Jesus é Deus. Olha que coisa tremenda. Guarda isso no seu coração. Agora, irmãos, eu não sei se você se lembra, qual foi a última fala de Jesus na cruz? Está consumado. Essa palavra é tremenda. Essa palavra lá no grego é tetelestai. Assim, rapidinho, bate pronto. Tetelestai. Jesus olha para nós. Olha para Deus aí. Não nos devem mais nada. Estão justificados. A conta sanou, foi paga. São o meu povo, herança do Senhor, somos eu e você. Eterno. Irmãos, eu quero orar nesse momento, eu quero convidar vocês a colocar sobre os pés, eu quero orar por você, quero orar por aqueles que nos acompanham nesse momento e também por aqueles que vão assistir posteriormente. Nosso Deus e Pai, aprove ao Senhor nos escolher e nos salvar em Cristo, e nós te louvamos e te bendizemos por isso. E por isso, ó Deus, a nossa gratidão é pela salvação que gratuitamente o Senhor nos outorgou por meio de Cristo. Obrigado, ó Deus, por esse amor, por essa dádiva da vida. Obrigado, ó Deus, por esses momentos aqui na sua presença, louvando, bendizendo, cultuando, louvando o nome do Senhor, único nome, acima de todo nome, digno e merecedor de toda a honra e de toda a glória. Ó Pai, em nome de Jesus,
Continue nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, dando discernimento, entendimento da Tua vontade para com as nossas vidas, da nossa responsabilidade como cristãos de sermos luz do mundo e sal da terra. Continue nos alimentando, ó Deus, com a Tua palavra, dá-nos a Tua força e a sabedoria que vem do Senhor, para que assim possamos testemunhar do Senhor, onde quer que nós estejamos, para o nosso bem, para o bem da igreja e para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Aqueles que nos assistem, ó Deus, pelo Instagram, que de igual modo o Senhor também os visite, que a Tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus, possa encontrar guarida e assim confortar e consolar o coração desses, para o bem deles e para a honra e glória do nome do Senhor. E que se porventura alguém que nos ouça ainda não te serve verdadeiramente, em nome de Jesus, que a Tua palavra, ó Deus, faça morada eterna no coração deles. Assim como aqui no nosso meio, e onde quer que nós estejamos. E possamos ter a convicção e a certeza que somos o Teu povo, rebanho do Seu pastoreio, e vivemos para o Senhor. Amém. No nome de Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos queridos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as ternas consolações do Santo Espírito sejam sobre vós. A igreja do Senhor é que é unida, e sobre a igreja do Senhor que se encontra espalhada em toda parte, hoje e por todo sempre. Amém.